Estamos ao vivo, Fala Atrevido, Fala Atrevida, Fernando Oliveira aqui. Esse aqui é o Fala Atrevido Podcast. Olha lá, opa, deixa eu cortar aqui, ó. Entrou até deixa eu cortar aqui deixa eu tirar o som aqui, até interrompeu a minha entrada aqui, que eu deixei o áudio ligado aqui. Esse espaço foi feito para dar voz para você que é empreendedor, para você que é produtor de conteúdo, para você que é um especialista, que dedicou anos da sua vida para aprender um ofício, para aprender algo que realmente tem algo para dizer, que tem uma história fantástica, uma história de superação, que tem um conhecimento inédito, que é um atrevido. Porque eu acredito que o empreendedor, ele é um atrevido, ele é alguém que realmente faz a diferença na vida das pessoas. E o nosso convidado de hoje é realmente um atrevido, porque ele tem feito a diferença no mundo hoje. Eu queria fazer uma introdução especial para ele aqui hoje. Olha só, existem pessoas que contam histórias e existem aquelas que transformam histórias em ferramentas de impacto global. Hoje eu vou conversar com alguém que faz exatamente isso. Ele já preparou centenas de pessoas para falarem nos palcos aí da vida. Ele é organizador do TEDx Guarulhos, além de curador e preparador de palestrantes em eventos TEDx ao redor do mundo. Ele foi reconhecido pela revista Forbes como um dos principais preparadores de palestrantes do Brasil e tem auxiliado grandes empresas e profissionais na construção de narrativas e storytelling. Ele acredita que histórias transformam pessoas e pessoas transformam o mundo. Eu tenho o prazer de receber aqui o atrevido Caetano Tona. Seja bem-vindo, Caê, tamo junto, seja bem-vindo aí. Valeu, Fernando, obrigado, é um prazer estar aqui e falando de um assunto que faz parte do meu dia a dia e que eu sou apaixonado, que é falar sobre contar histórias. Ah, que maravilha, cara. Eu fiquei muito entusiasmado quando você aceitou esse convite aqui, porque eu também sou um adorador de histórias, né? Gosto muito, eu gosto de cinema, né? Sou ator, eu gosto de teatro, mas sempre gostei, sempre fui muito apaixonado por contar histórias. E a gente vê hoje que o mundo, existe até uma certa tendência aí, se você olhar a internet, você vê que muita gente falando sobre storytelling, falar sobre storytelling persuasivo. Por que o storytelling é tão importante, né? E como é que as pessoas que começam a contar histórias, muitas vezes não tão boas, conseguem engajar grupos, conseguem engajar pessoas? A primeira coisa é que contar histórias faz parte do processo de evolução humana, né? A gente conta a história até mesmo antes da gente escrever. Então, boa parte do conhecimento que chegou até a gente hoje veio por meio da oralidade. As civilizações mais antigas já se reuniam em torno de uma fogueira no final do dia para contar histórias e para falar das suas experiências, dos seus aprendizados. E isso faz parte da nossa evolução, né? Tem até aquele livro bem famoso do Yuval Harari, o Homo Sapiens, que ele fala de que a espécie humana é a espécie que dominou o planeta porque ela sabe se comunicar e convencer os outros a respeito da sua vontade, da sua opinião. Então ela mobiliza, né, os animais, outros animais não conseguem fazer isso. Então a gente sabe contar histórias. Então eu vejo que hoje as plataformas, seja o palco, seja as mídias sociais, é um novo espaço, um novo lugar. Mas contar história faz parte da nossa evolução, faz parte de quem a gente é. Essa ideia, né, de você contar histórias e passar uma informação de geração em geração, né? Porque antigamente, se a gente parar para pensar, olha lá, eram os desenhos dentro da caverna, né? Você contava histórias, até hoje existe isso aí, os caras encontram lá, não sei quantos milhares de anos atrás, os caras contavam histórias através de desenhinhos. E isso foi, né, porque quando não tinha escrita, né, a história, ela faz perdurar, talvez, a memória, né, das pessoas, né? O que você acha disso? Inclusive, o desenho do TED, né, do qual eu faço parte, aquele tapete vermelho, ele tem dois significados. O primeiro é o lugar de honra, de que aquele lugar, aquela pessoa que está ocupando aquele lugar é o centro das atenções naquele evento. E se você for ver o formato da conferência, né, do evento, ela também ela significa, ela relembra pessoas em torno de uma fogueira. A gente pode olhar para o tapete vermelho como se fosse uma fogueira e as pessoas em torno dela compartilhando ideias, aprendizados, né, e experiências. Poxa, que legal. Eu não sabia dessa história, mas faz sentido, né? Sim. Faz sentido. Você disse que as histórias, elas transformam as pessoas. Mas como é que uma história bem contada pode fazer, por exemplo, um cliente escolher uma pessoa ao invés da outra? Como que essa história pode mudar uma percepção? Porque a história, ela é capaz de trabalhar a nossa imaginação. Então, a partir do momento que eu descrevo algo,
Eu faço você imaginar a mesma coisa que eu tô imaginando. Tá. Então, se eu falar para você imaginar um elefante cor-de-rosa de bolinha vermelha, isso não existe na vida real, mas você acabou de imaginar, a gente acabou de criar algo que não existe. Então, a história ela tem esse poder de criar no imaginário das pessoas alguma coisa que não existe no mundo real. E, além disso, ela pode trabalhar a emoção. Quando eu falo pai, mãe, filho, família ou qualquer outra coisa, uma palavra carregada de afeto, eu faço com que essa pessoa acesse sentimentos, afetos que criam registros nela. A gente vê isso o tempo todo nas propagandas, nos comerciais, histórias, né, sendo contadas por meio de imagens e de narrativas ali que vão trabalhar sentimentos, imaginário, valores que as pessoas têm. E aí as marcas usam disso para se conectar ao público e aí a partir disso a venda de um produto, de um serviço é consequência, né? Cara, que legal, porque acho que cria essa conexão, né? Quando você fala assim, você falou, que é uma coisa que eu até aprendi na PNL, essa história de você falar, ó, a vaca com bolinhas vermelhas, não existe, mas na hora o cérebro ele tem essa tendência de já criar isso, então você automaticamente cria uma conexão com a outra pessoa. Isso é muito legal. O que diferencia, por exemplo, uma pessoa que conta uma boa história e uma história que as pessoas não esquecem mais? Tem algum elemento que fala assim, cara, eu não esqueço do que me contaram, assim? Eu acho que tem algumas coisas, eu gosto de pensar que a primeira, que é uma característica do momento que a gente está vivendo agora, que é essa geração selfie, mais autocentrada, os psicanalistas e psicólogos estão falando de que a gente está vivendo uma fase muito narcisista da humanidade, né? Eu acho que isso reflete no palco, eu vejo muitos palestrantes e em outras narrativas, que é quando você... Então, acho que é duas coisas, tá? Eu acho que a primeira é quando você fala para si mesmo, você fala algo que você quer ouvir. E falar é um ato de generosidade. Quando você é um comunicador, uma comunicadora, tu tem que comunicar alguma coisa que vai fazer sentido para quem vai te ouvir. A tua fala tem que ser um ato de generosidade. Você tem que doar alguma coisa que a pessoa que vai ouvir vai ser contemplada com um presente, né, com alguma coisa que vai fazer a diferença na vida dela. Uma descoberta, uma experiência, um aprendizado, olhar por um assunto, por uma perspectiva nova que essa pessoa nunca pensou, a partir do teu olhar, da tua experiência de vida, né? Então, você pode contar uma trajetória profissional falando só das tuas vitórias e do quanto você cresceu numa empresa, ou você pode compartilhar os teus aprendizados, os teus erros e acertos, onde as pessoas vão se enxergar naquilo e vão poder levar aquele aprendizado para casa também, para a vida delas também. Eu acho que a segunda coisa que eu percebo muito no dia a dia, no treinamento, né, com comunicadores, é a linguagem subjetiva e objetiva. Como a gente está escrevendo cada vez menos, a gente fala mais e a gente não presta atenção naquilo que a gente está falando. Então, quando você vai contar uma história, a gente não vai trazer esses elementos de sentimento e de imaginação, como a gente acabou de falar, do elefante cor-de-rosa, de bolinha vermelha, e de como você sentiu quando encontrou esse elefante. Às vezes a gente está falando de alguma coisa e usa adjetivos que fazem muito sentido para mim e não consegue contemplar ou descrever detalhes, eu vou explicar melhor, tá? Detalhes para o público. Então, por exemplo, você fala que uma viagem foi maravilhosa. Ok, ela foi maravilhosa, eu entendi que ela é maravilhosa, mas isso é subjetivo. Maravilhoso é uma coisa para mim, para você é uma outra coisa. Tá. Uma viagem maravilhosa para você significa uma coisa, para mim outra. Quando eu descrevo o que foi essa viagem, os lugares que eu fui, os sabores que eu experimentei, os cheiros que eu senti, os barulhos que eu ouvi, as pessoas que eu encontrei, eu trago muito mais informações para que as pessoas compartilhem um pouco aquela experiência de narrativa comigo. Então eu acho que a primeira coisa, os dois erros, né, que não funcionam no storytelling é falar só sobre si, não contemplar o outro na tua fala, não pensar que a tua fala ela é um ato de generosidade, o que você precisa ou deve falar tem que contemplar o outro, tem que pensar na experiência do outro, né? É como uma empresa que vai criar um produto pensando na experiência do usuário. O comunicador ele tem que pensar em quem é que vai receber aquela mensagem. Sim. E o segundo é detalhar, falar, descreva. Então, se eu estou num lugar, falo as cores, a temperatura, como eu estava me sentindo, quais eram os ruídos e os barulhos que tinham naquele lugar. Porque quando eu trago isso na minha narrativa, que o audiovisual faz muito bem porque ele tem mais recursos, e na fala, às vezes, a gente não explora tudo isso, eu faço com que a pessoa embarque por uma viagem, e aí eu consigo conduzi-la, que é o que a gente faz no TED e no TEDx. A gente traz elementos onde a pessoa não pensa em mais nada, ela passa a ser conduzida por quem está no palco narrando ali uma história. É como se ela estivesse lendo um livro, né? Porque quando você lê um livro, você está usando a tua imaginação,
tem a descrição ali muito detalhada, como Sim. você falou, e a pessoa usa o recurso dela, que é a imaginação. Ela fica vendo, ela vê os cenários, ela vê aquela situação. Imagina a pessoa, né? Tanto é que muitas vezes a gente lê um livro, depois esse livro vira filme, aí você fala assim, bem, não era bem isso Exato. que eu tinha imaginado, né? Você fica meio frustrado, né? Exato. E aí o trabalho do comunicador é justamente esse de você conseguir trazer aquela na narrativa, né? Estimular a imaginação das pessoas. Seria isso, né? O comunicador, a própria palavra, né? É encontrar um ponto de encontro ali, né? Onde você se conecta, a pessoa que está ponto comum, originando, né? E a pessoa que está ouvindo aquela mensagem, né? Você tem que promover um encontro ali, uma conexão. Mesmo que isso vale muito quando a gente tem assuntos mais delicados e mais sensíveis de serem abordados, é preciso abrir o diálogo, sempre na comunicação. Eu ponho o meu ponto de vista, eu falo sobre aquilo que eu aprendi, a minha experiência, a minha opinião, mas eu abro para que o outro também opine, pense e seja respeitado na forma dele de encarar aquele assunto, né? Você sabe que você está falando uma coisa, eu lembrei de um livro que eu li quando eu tinha 7, 8 anos de idade, chamado Nicolau Tinha uma Ideia. Já ouviu falar desse livro? Não. Cara, esse livro é o seguinte, era um país, era um lugar onde cada pessoa só tinha uma ideia. A pessoa só tinha um pensamento. E o Nicolau, ele falou assim, mas por que as pessoas só têm um pensamento? E aí ele foi lá e falou a ideia dele para outra pessoa. E aí a pessoa contou, ele saiu dali com 2 ideias. Aí ele foi andando, encontrou uma terceira pessoa. Ele contou a ideia dele, e aí ele foi somando, no final, o balão, era livro infantil, né? Sim, cheio de desenhos. Cheio de ideias. Aí, então Nicolau não tinha mais uma ideia, ele encontrou com tanta gente que ele tinha ideia de... Então acho que tem um pouco essa história, né? É uma troca, né? É uma troca. Né? O comunicador, o bom comunicador, né? E nessa preparação pro TEDx, assim, tem muita gente que chegou travada, porque assim, dizem que tem o maior medo do ser humano é falar em público, né? Tem gente que chegou travada sem saber o que fazer. Que chave você conseguiu virar para a pessoa sair dali e falar, pô, consegui, tô no palco, fiz. Legal. Essa informação ela é baseada em pesquisas científicas, né? Tem várias pesquisas que comprovam que o medo de falar em público, em algumas situações, ela ganha do medo de morrer. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Cara. Então eles ficam revezando. Em algumas pesquisas a morte aparece em primeiro lugar, em outras aparece o medo de falar em público, que tem um nome, né? É uma patologia, chama glossofobia. Isso é glossofobia. Glossofobia, é o medo de falar em público. E aí essas pesquisas mostram que dentre as causas principais, são 2 causas principais. A primeira são experiências anteriores que a pessoa não teve sucesso, ela carrega aquele trauma e tem medo de falar em público de novo. A segunda é o medo de julgamento de como as pessoas vão pensar e vão avaliar ela quando ouvirem e quando a assistirem. É muito comum a gente receber pessoas que se sentem inseguras, mesmo que na véspera. Às vezes a pessoa percorre o processo todo de treinamento, que leva 3, 4, 5, 6 meses, às vezes, o tempo que a gente prepara um palestrante para o TEDx. E aí, às vezes, quando está chegando, aquilo começa a se materializar como uma verdade, a pessoa começa a sentir medo. E aí, o que a gente trabalha? Tem várias coisas que dá para trabalhar, então, sabendo o diálogo, a conversa para entender o que está causando, de onde vem aquilo. Eu nunca precisei de apoio profissional, de um terapeuta, nada disso para ninguém com quem eu lidei, mas eu tenho consciência que talvez em algum momento isso seja necessário, porque não é a base do meu trabalho. Mas a preparação, por si só, ela já começa a dar segurança para a pessoa. Sim. Porque a gente estava falando da questão da escrita, né? Que quando você lê um livro tem muitos detalhes. Uma das etapas fundamentais, que é a base do nosso trabalho, é a escrita. Então, o palestrante, a palestrante vai escrever a palestra dela por várias coisas. Para sair do subjetivo e vir para o objetivo, para trabalhar síntese, para poder trabalhar descrição de cenas, descrição de personagens e poder ter fact-checking, validar dados, números e uma série de coisas e poder também ter uma análise mais crítica. Se está na tua cabeça, você não sabe, você não consegue analisar. Tá no papel, tu lê, corrige, troca a palavra. É muito, a metodologia funciona melhor, né? Então, o processo de preparação e a repetição, o ensaio, muitas vezes, as pessoas perguntam, eu preciso decorar minha palestra? Eu digo, fica tranquilo, tu vai decorar sem querer
a tua palestra. Sem querer decorar, você vai decorar. Você vai se preocupar muito mais em esquecer depois desse texto. As pessoas, depois que passou o evento, falam, Caí, agora como que eu esqueço esse texto? Eu tô tomando banho e ele tá vindo na minha cabeça. Fala, uma hora você vai esquecer ou talvez não esqueça. Mas é isso, a repetição, o treino vai dando segurança, ela vai fazendo aquilo ali muitas e muitas e muitas vezes. E aí, dependendo do perfil da pessoa, a gente faz ensaio com a família, ensaio com os amigos e depois, na véspera, a gente faz um ensaio com um grupo pequeno de pessoas. Isso vai ali criando um laboratório, um ambiente de experimento, onde ela vai vendo que tá tudo bem, ela dá conta de fazer aquilo. Caraca, eu não sabia que era esse processo, um processo de, você falou 6 meses, né? No mínimo 3 meses, mas pode chegar até 6 meses. Eu tô com um palestrante que eu tô preparando ele há 1 ano, que ele é uma pessoa, é a primeira palestra que ele vai fazer, ele nunca palestrou, é uma pessoa alfabetizada, com graduação e tudo mais, mas ele nunca fez uma palestra, então a gente tá fazendo com bastante calma para isso, para também a gente não expor o profissional, né, ali, o palestrante, num ambiente onde ele não se sente seguro ainda. Você acha que tem mais a ver também, assim, é claro que o conhecimento a pessoa tem, ela traz, né, ela traz a experiência e tal, tem a ver com esse momento o psicológico mesmo, o que você falou do medo, né, o medo será que eu vou chegar lá, tem até o Bruce Springsteen fala disso, né, que ele tinha muito medo de subir ao palco, e aí o medo pode ser levado de 2 maneiras. Tem gente que sente a mão ficar gelada, o coração palpitar, começa a pessoa acha que ela vai desmaiar, ela vai cair do palco, né? Tem essa sensação de que a pessoa vai morrer. A boca seca, é muito comum a boca secar. Fica tensa, né? As mãos tremerem. Então, a gente tem vários recursos. Por exemplo, o tipo de microfone que a gente vai usar, por exemplo, se é uma pessoa que as mãos estão tremendo, eu não vou dar nada para ela ficar na mão. Talvez só o passador de slides, se ela for usar slides. Eu vou escolher um tipo de microfone, um headset, alguma coisa que dê ali mobilidade para as mãos dela. Então a gente vai pensando em todos os recursos para poder dar apoio e suporte para essa pessoa. Mas eu concordo com essa pesquisa que fala sobre glossofobia, que é o medo que a gente tem. Nós somos seres sociais. A gente precisa se sentir pertencente, aceito àquele lugar, àquele ambiente. A construção de quem a gente passa pela validação do outro. Então, se sentir rejeitado é uma das experiências piores. Então, tá muito conectado ali. Você pensar, e tem também alguns pesquisadores que falam que é uma memória genética, subir ao palco e ver aqueles olhares para você, é uma memória genética que a gente tem de se sentir confrontado a animais que colocavam a nossa espécie em ameaça. Então aquele olhar ali, que é a mesma coisa que acontece em reuniões, não só no palco, né? Então tem algumas coisas que a gente pode trabalhar nesse sentido. Mas a preparação, com certeza, repetir, a pessoa tá com texto ali na ponta da língua, tá muito consciente do caminho que ela vai seguir, com certeza é uma das melhores ferramentas. E fazer aquilo que você falou, né? Compartilhar algo que realmente toque na pessoa também. Não é só uma coisa subjetiva só dela, eu tô aqui contando a minha experiência, tô aqui dentro da minha cabeça contando a minha história, mas eu também preciso contar alguma coisa que cause um impacto. Acho que você colocou um post no LinkedIn do Chris Anderson, falando exatamente sobre isso, né? Qual que é a missão ali do TED, né? Que é justamente essa de você compartilhar uma ideia que realmente vale a pena, né? Ser compartilhada, né? Tem uma frase que está inclusive no livro do Chris Anderson, que é o TED, o Guia Prático para Falar em Público. Ele fala sobre isso. Ele fala que uma pessoa, para subir ao palco do TED, do TEDx, ela precisa ter 2 características. A primeira é generosidade, que é aquilo que ela vai falar, vai fazer a diferença na vida de quem vai ouvir. E a segunda é a autenticidade, é respeitar a sua forma e as suas características de comunicação. Num passado não muito distante, a gente pasteurizava a comunicação, né? Então, um jornalista, por exemplo, vinha do norte ou nordeste para trabalhar numa emissora em São Paulo, ele precisava passar por fono para poder tirar o sotaque. Isso ainda acontece muito nos treinamentos de oratória. A gente ainda fica, eu não, né? Mas o mercado ainda ensina muito onde colocar as mãos, como se movimentar no palco. Isso é importante? É importante, mas isso não é tão relevante, não é isso que está no centro da comunicação. Isso também está no livro do TED, que o mais importante é a tua capacidade de saber contar uma história, de saber se conectar com o público. Eu acho que hoje, principalmente, a gente precisa se preocupar mais com a voz até do que com a movimentação do corpo, porque as pessoas estão cada vez mais só ouvindo o conteúdo que a gente gera
ao invés de assistir. Uma pesquisa recente do TED, olha, que o público que consome o nosso conteúdo no YouTube mais escuta do que assiste. Eles dão play no vídeo, minimizam a tela e vão fazer outras coisas enquanto estão só ouvindo. Então, a nossa preocupação passa a ser onde? No áudio, na captação de áudio, na edição, na qualidade do áudio e na narrativa, em como o palestrante está construindo aquela narrativa para prender uma pessoa que não tem recursos visuais, só o áudio para se conectar com aquela mensagem. Cara, e tem até pesquisas do próprio YouTube que disse o seguinte, você pode até ter uma imagem não tão boa, não tão em 4K, não precisa, mas se o som estiver ruim, se o áudio estiver ruim, você desconecta na hora da pessoa. Exato, né? Exato. E nessa época que a gente está vivendo agora, né, ia te falar da coisa dos cortes de 30 segundos, dos 1 minuto, né, porque virou uma febre. O TikTok, Reels, né, que é essa história de você tentar transmitir uma mensagem em 30 segundos. Como é isso? Como é que faz para prender a atenção da pessoa, transmitir uma mensagem, por menor que ela seja, em 1 minuto? É um desafio. É um desafio, né? É um desafio. O TED começou as palestras com 22 minutos, 18 minutos. A regra do TED ainda é 18 minutos. Mas a gente, na prática, o próprio TED já tem feito palestras de 8, 10, no máximo 12 minutos. Desde o pós-pandemia, que a gente percebeu essa mudança no comportamento das pessoas, a gente começou a trabalhar com vídeos mais curtos, né? E até 12, você falou? A gente tem trabalhado até 12, a 18 raríssimos vídeos você vai ver com 18 minutos hoje. Raras exceções, assim. Mas a gente tem trabalhado muito internamente, por recomendação do próprio TED, em vídeos de até 12 minutos. Acho que o desafio, ele está na preparação, ele está exatamente em você trabalhar o poder de síntese. Vão ter pessoas que vão elaborar mentalmente e conseguir sintetizar em frases? Vão, mas a grande maioria das pessoas com quem a gente trabalha, a gente tem trabalhado isso na escrita. Então, a partir do texto, hoje tem ferramentas, mas a gente pela prática já sabe, tamanho de palestra, tamanho do texto. As frases, então a gente faz isso. Eu faço isso principalmente quando são eventos não TED, TEDx, que os produtores, os organizadores do evento já pensam que aquilo vai virar um conteúdo de redes sociais. A gente já cria estrategicamente ali algumas frases, algumas falas que vão virar cortes para as redes sociais. O TED tem, inclusive, no TikTok, um canal que chama TED Talk, que são cortes de vídeos voltados para o TikTok. Eu acho que são cortes das palestras. São cortes das palestras e alguns vídeos feitos exclusivamente para o TikTok. O TED tem um conteúdo hoje que é feito exclusivamente, uma equipe, um time que cuida do TikTok. Eu acho que assim como o TED revolucionou há 40 anos atrás palestras que duravam em conferências 1, 2 horas, e ele trouxe uma palestra em 18 minutos, e as pessoas falavam, pô, não vai ser possível, tá perdendo muito conteúdo. Como é que eu vou transmitir a minha mensagem nesse tempo só? Exato. Eu acho que tem tudo prós e contras, né? Já tem pesquisa aí dizendo que a nossa capacidade cognitiva está diminuindo, a nossa capacidade de ler interpretar um texto está diminuindo. Fizeram uma pesquisa recente eu não tenho detalhes, mas as pessoas liam uma página e tinham que explicar e tinham pessoas que não conseguiam explicar aquele texto de uma única página, porque a atenção não conseguia focar ali naquele texto. Então, acho que esse scroll, essa questão das mídias e dos cortes, ela é bem ampla, né? Tem várias questões em jogo nisso, mas eu acho que a gente tem trabalhado, porque é assim que as pessoas têm consumido o conteúdo hoje. O TED tem um programa novo que ele criou que chama TED Cursos, que são cursos para as pessoas que querem se aprofundar. Então, como é que a gente entende no TED e TEDx? A gente entende que a palestra, ela é como se fosse um chamariz ali, ela desperta a curiosidade, ela não vai aprofundar mesmo e não vai te tornar um especialista no assunto. Assim como eu acho que as redes sociais. E aí você desperta o teu interesse, abre a tua perspectiva para aquele assunto e te leva depois a aprofundar o assunto num outro lugar. Gera o desejo da pessoa querer buscar mais informação sobre aquilo. A pena hoje é que as pessoas estão parando ali no story, ou então mas isso também acontece na mídia escrita, se você for ver. As pessoas leem uma manchete, não clicam no link para ler a matéria inteira. Elas compartilham coisas ali que elas não leram na íntegra, né? Então isso é um problema que acontece em todos os lugares, mas é com o que a gente está lidando hoje. Tem que saber o momento, né? Mas principalmente focar na mensagem que você consegue transmitir naquele tempo que você tem. Eu também achava que 18 minutos era pouco. Agora você falou 12, eu falei, cara, 12, você tem que ter um poder de síntese, mas isso é um exercício bom
também, né? Para você poder focar naquilo que realmente importa, né? Na ideia, na mensagem principal, né? Você já pegou algum executivo, uma pessoa muito técnica, assim, que não acreditava nesse poder do storytelling? Eu acho que storytelling é coisa para artista, é coisa para contador de história, né? Já aconteceu isso? Tem vários. Às vezes a empresa contrata, tem um movimento acontecendo, né? Que as empresas, numa busca de se humanizar, coloca à frente da marca ou ao lado da marca os seus executivos. Então, as figuras, os executivos passam a aparecer mais e representar a marca em eventos, nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, muitas vezes, as empresas me contratam para eu treinar os executivos. Não foi uma escolha dele, foi uma decisão da empresa. E ele é um especialista no assunto. Ele já fala daquilo há anos, ele domina, ele acorda e dorme pensando e falando sobre aquilo. Então, ele acha que é uma besteira. Mas o método que a gente utiliza, ele é didático e ele funciona. E quando você também fala que é um método que a gente usa para o TED, para o TEDx, não tem como a pessoa questionar muito. Ela pode dizer que não é prazeroso para ela, mas se funciona, né, para uma das maiores conferências do mundo, vai funcionar para ele também. Então, eles têm um pouco de resistência. A gente tem algumas informações científicas que comprovam que aquele formato que a gente está estabelecendo, ele é importante. Então, é importante ter contexto numa palestra, é importante você trazer dados, trazer informações, explicar uma técnica, mas também é importante que a plateia, e os executivos às vezes têm dificuldade nesse ponto, precisam se conectar com ele de uma forma horizontal na pessoa física. Precisa saber quem é o Fernando responsável por aquela empresa, de que forma que aquela pessoa, não o executivo, se conecta com aquela plateia. Então a gente sempre traz um elemento que a gente chama de narrativa pessoal, que é: por que isso é importante para você? Por que tu tá falando disso? Por que eu preciso parar para te ouvir? É importante para você? Se você consegue mostrar para a plateia, para a tua audiência, que aquilo é importante para você, as pessoas também vão parar para se ouvir, porque no fundo somos todos seres humanos, e as marcas que estão entendendo isso, que humanizam, né, que contam histórias que se conectam com a realidade das pessoas, elas estão tendo resultados muito melhores do que aquelas que ainda não entenderam isso. Você falou uma coisa que é essa história de humanizar, né? Humanizar o palestrante, o executivo, que tá... Tem acho que o cara da CIMED, se eu não me engano, o Alexandre da Cacau Show, todos viraram meio que influenciadores agora, né? Então você tem que ter, além do trabalho que é o cara um CEO, o cara é um diretor, um presidente de uma empresa, ele ainda tem que ser o garoto propaganda, tem que se expressar bem nas redes sociais. Exato. Né? Tem iFood, tem a própria Magalu, que hoje a Luiz Helena já não está mais à frente, mas ela ainda é uma figura conectada, ela promove a marca, então com certeza o valor da marca está muito atrelado ao afeto que a população atribui a ela. Então tem muitas marcas que estão fazendo essa construção de autoridade num determinado assunto e de humanização das marcas ao mesmo tempo. Isso está acontecendo. Você traz muita gente assim de empresa para o TED, TEDx no caso, ou é muito mais temático? Você tem o TEDx temático, aí você fala, deixa eu procurar as pessoas que estão ligadas a esse tema para elas se conectarem. Como que funciona? A primeira coisa, a gente define um tema para ser trabalhado. Esse tema vai para o TED aprova a temática, a tua linha, como se você fosse defender uma tese por meio de um evento. Aí quando a gente define o tema, até pré-pandemia, a gente fazia eventos no TEDx monotemáticos, assim, falando de saúde, de educação, de trabalho sobre um determinado assunto. E pós-pandemia, os eventos começaram a se tornar mais plurais e não monotemáticos. Hoje a recomendação do TED é uma regra até, para os eventos padrões, eles precisam ser temáticas lúdicas e que abracem assuntos muito diferentes dentro do mesmo evento. Primeiro porque isso torna muito mais interessante, uma formação de público mais diversa. E segundo, porque o TED entendeu que ele tem um poder de ampliar repertório das pessoas. Então ele é um formador de pensamento, de opinião, de conteúdo para tomadores de decisões, para as pessoas relevantes. E aí, se você faz um evento, por exemplo, vamos pegar assuntos sensíveis. Vou fazer um evento sobre cannabis. Só vai por esse evento quem se interessa pelo assunto de cannabis. Se eu vou fazer um evento sobre inovação e tecnologia, só vai para esse evento quem quer sobre inovação e tecnologia. Aí se eu faço um evento falando sobre, sei lá, coloco o tema sobre conexões, por exemplo,
muitas pessoas vão. E aí eu posso pôr uma palestra de inovação e logo depois uma de cannabis. Aí o cara que está interessado de inovação, que nunca ia querer ouvir falar sobre cannabis, ele vai, de repente, vai ter acesso àquela ele informação vai ouvir ali. aquilo e vai mudar a perspectiva dele, de repente, sobre aquele assunto. Uhum. Então, a gente faz desse formato. Depois que a gente tem a temática aprovada pelo TED, a gente usa uma regra chamada mapa de curadoria, que é contar aquela história por aquela temática, por diversas vertentes. Então, eu preciso ter representatividade de gênero, de orientação sexual, geográfica, de raça, de uma série de coisas. Pra tentar então, atender todo tipo de público. Exato, para eu poder falar com a maior parte de público. Então, os meus eventos, por exemplo, nenhum evento que eu faço curadoria tem minoria mulher. Todos têm pelo menos 51% de mulheres no palco para a gente poder ter representatividade de gênero. Eu não posso, por exemplo, fazer uma palestra, como eu vejo acontecer muito, um evento sobre a Amazônia sem ninguém da Amazônia. Então, ano passado teve um evento nacional onde 2 palestrantes sobre um evento de inovação na Amazônia era 2 atores globais que não moram na Amazônia, que não têm conexão com a Amazônia. Não conhece a realidade de não, lá. Então é isso. Então você vai criar um mapa ali de curadoria, onde você constrói uma narrativa, constrói uma fala naquele evento representativa, onde várias pessoas vão contar a história pela perspectiva delas. Eu já trouxe pessoas para o TEDx não alfabetizadas, pessoas que não conseguem fazer a jornada e o processo idêntico ao de todo mundo, porque não vai ter a parte da escrita, que é tão importante para a gente. Mas quantas pessoas não estão alfabetizadas no Brasil? Essas pessoas nunca vão poder assistir uma palestra do TEDx e se ver representada nessa plataforma. Então é esse tipo de narrativa que a gente pensa. Então tem executivos, tem iniciativas públicas, tem pesquisa científica, que é algo que o TED também fomenta e valoriza muito. Então, se eu não mando na minha proposta essa diversidade de temas e de origem de temas, o TED também não vai aprovar a minha proposta de evento. Ah, entendi, cara. Puta, o TED, ele tem as 3 letras, tem tecnologia, entretenimento e design, né? Começou com essa ideia, né? Começou com essa ideia. O TED completou 40 anos no ano passado. Ele surgiu na Califórnia por um grupo de amigos. O TED é uma instituição americana, sem fins lucrativos. Esse grupo de amigos percebeu que algumas iniciativas que aconteciam na Califórnia, na região onde eles moravam, estavam impactando a vida das pessoas naquela comunidade. Eles pensaram, poxa, de que forma que a gente democratiza e leva essas ideias para o mundo todo? E lá naquele momento, essas 3 letras, que em inglês e português é a mesma coisa, technology, entertainment e design, norteavam o conteúdo. Ao longo dos anos, né, o design naquela época, 40 anos atrás, ele tinha uma conotação parecida com o que a gente chama de inovação hoje. A gente dizia, isso tem um design diferente, isso tem um design, então era alguma coisa inovadora. Essa questão do design, né? Então chegava os computadores, aplicativos, enfim, os hardwares. Entrava nessa categoria porque tinha um designer, uma estratégia de construir aquilo, né? E aí, ao longo dos anos, o TED foi ampliando. Hoje existem conferências temáticas que abordam como o TED AI, TED Countdown, que fala de crise climática, o TED Women, que não existe mais, mas já existiu, o TED Med, falando só sobre saúde, que parece que é um projeto que volta em breve. Então, e aí o TED foi ampliando aí o repertório e as temáticas que ele aborda. Puta, eu acho muito legal isso aí. Como é que você olha para alguém e fala, essa história vale a pena ser contada? Em qualquer área, assim, o que você leva em consideração para dizer assim, poxa, essa história aqui vale a pena? Eu acho que é quando o ponto de vista e a forma que aquela pessoa está contando a história é muito original e autêntica. Ela não está reproduzindo. O que a gente vê muito, convidar as pessoas que estão ouvindo, assistindo, a fazer esse exercício. Muitos palestrantes e muitos comunicadores vão para o palco e reproduzem conteúdos que não são seus. São coisas sobre o que leram, sobre uma pesquisa que alguém fez, tá tudo bem. Mas quando a gente olha para uma pessoa, é igual você vai escrever uma tese. Você vai estar dentro de uma temática, vai estar dentro de um ambiente ali que você está pesquisando, mas você vai dar a sua opinião, você vai defender uma tese ali de algo que você acredita. E eu acho que o formato de uma palestra TED, TEDx, tem a ver com isso, com alguém que tem uma ideia que é dela, que é original, que é proprietária. Ela não está reproduzindo um conteúdo de alguém, ela não está pegando um livro que ela leu e reproduzindo aquilo como se fosse um conteúdo dela. E hoje
isso acontece muito. As pessoas vão para o palco e reproduzem um conteúdo de um livro, de uma temática que está muito comum. Então, quando eu olho para uma ideia, não sou só eu, né? Os curadores, a gente olha para uma pessoa e vê que ali tem uma ideia autêntica, que tem um olhar, uma forma de contar uma história que é muito particular e não é só a história, é uma ideia, né? Alguém teve uma ideia, testou ela, validou ela defende aquilo muito bem, aquilo ali tem consistência, isso merece ir pro palco do TED. Vale a pena, né? Numa época em que a gente vive com inteligência artificial, que o cara bota alguma coisa lá e fala, faz uma palestra para mim, né? Não tem gente fazendo isso, colocando, sai ali a palestra pronta e a pessoa vai lá e só faz a palestra. Né? Isso aí atrapalha, né? Você não tem esses elementos que você falou, que é justamente da originalidade, da autenticidade, né? E da ideia única, né? Um ponto de vista único da pessoa, né? Eu sempre gosto de pensar que o que a gente está vivendo hoje não é um ponto isolado na história da humanidade, é sempre alguma coisa conectada com a nossa história. Então pensa que há milhares de anos atrás, os filósofos, os pensadores já iam para a praça pública falar. E as pessoas ouviam. Verdade. E esses conhecimentos só chegaram até nós porque eles fizeram sentido. Eles tiveram adesão, aderiram, colaram ali nas pessoas e elas foram levando aquilo adiante. Então, eu acho que é um desperdício a pessoa ter uma palestra, um espaço para falar em público. É o sonho de muitas pessoas. E ela usar o ChatGPT, ela até pode usar. Eu uso o ChatGPT. Para se inspirar. Para trazer dados, para trabalhar, de repente, o poder de síntese. Você pode pegar um texto ali que você escreveu e pedir para resumir aquilo e você valida se fica bom, às vezes fica, às vezes não fica. E depende também do prompt, do quanto que você está trabalhando aquilo ali. Eu acho que pode funcionar para algumas coisas, mas não para compor a palestra como um todo. Tem alguma coisa que é nossa ainda, que é inteligência artificial, ela não vai poder dizer do cheiro que tem determinada coisa, porque ela não sabe do cheiro. Ela não pode dizer sobre o ruído da chuva, ela não pode descrever como você se sentiu. Ela não tem sentimento, então ela não vai dizer, eu tive medo, eu fiquei muito feliz, eu estava alegre diante daquela situação. O ser humano pode. Quando a gente traz isso para a nossa narrativa, que é o que as empresas fazem nos comerciais, fazem nas peças publicitárias, até nas impressas, as fotografias e tudo mais, é isso que vai criar conexão com o público. É quando você trabalha os elementos dos nossos sentidos, né? Acho que tem uma frase da Maya Angelou que fala sobre isso, sobre como você faz as pessoas se sentirem. Elas não vão esquecer sobre isso. Elas vão esquecer o que você falou, o que você fez para elas, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. E essa conexão que você falou lá no começo, né? Que você falou assim, eu tô contando uma história, eu tô estimulando o imaginário dela, e nesse estímulo ela tá vendo a mesma coisa que eu senti, e aí cria uma conexão. Eu acho que esse negócio é mágico, assim, um negócio que o ChatGPT não consegue passar essa experiência que a pessoa tem. Então, além da pessoa trazer conhecimento, ela tem que trazer essa experiência, esse ponto de vista único dela, né? Porque é o ponto de vista, né, subjetivo dela, mas que ela transporta isso para as pessoas, né? Eu acho que a comunicação ela é tão encantadora e ela é tão presente no nosso dia a dia exatamente por isso. Ela está presente em tudo que a gente faz, né? A comunicação verbal e não verbal. No comecinho do livro do TED, do Chris Anderson, ele descreve a cena que acontece num auditório do TED e do TEDx. E aí ele compara com o movimento das formigas, como elas se comunicam e vão se aglomerando ali rapidamente por meio da comunicação. Então pensa, tem uma pessoa no palco, tem algumas coisas acontecendo no cérebro dela. Ela consegue decodificar aquilo por meio de palavras. Essas palavras entram pelos ouvidos das pessoas que estão ouvindo, elas decodificam também e passam a imaginar a mesma coisa que está no cérebro de uma outra pessoa. E nesse mesmo momento, tanto a plateia quanto o palestrante estão sentindo, vivendo a mesma situação. A mesma coisa. Então isso é incrível. É o que nós, seres humanos, podemos fazer. Então, quanto mais a gente... Mas para a gente trabalhar isso, né? Então, quanto mais a gente trabalha a nossa comunicação, mais ela é capaz de se conectar com o outro. Mas isso é natural, isso não é artificial. Para isso a gente precisa trabalhar a leitura, trabalhar a escrita, trabalhar a escuta, que é muito importante, né? Então a gente
também tem uma crise de escuta hoje, as pessoas falam e elas não estão ouvindo. Eu já presenciei, já deve ter presenciado também, uma roda de amigos, sai para jantar, vai para o aniversário, uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra, e aí vira um telefone sem fio. Ninguém está se ouvindo, ninguém acolhe aquilo que está sendo dito, e aí vira um palanque, um querendo falar mais que o outro. E eu acho que esse é um problema do comunicador, quando ele não escuta direito, quando ele não pesquisa o que o público dele precisa ouvir, o que o público dele quer ouvir, né? Então isso está muito conectado com esse sintoma social que a gente está vivendo, do narcisismo e do autocentramento, né? Da fala, que eu sou totalmente contra essa coisa da jornada do herói. Todos nós somos heróis que estamos no planeta Terra nesse exato momento, todos nós somos heróis, heroínas, enfim, estamos lutando para sobreviver. Uns mais, outros menos, é claro, depende do privilégio que cada um tem. Mas essa coisa da jornada do herói, de que você narra uma história de que chegou... A vida é uma montanha-russa, não tem um pico onde você chega e nunca mais você sai de lá. Você vai cair de novo, você vai descer, você vai subir. Ciclos, então, você pode contar do aprendizado. Mas dizer que você chegou num determinado momento e decolou e parou ali, isso não é a verdade, a gente sabe disso. Então, eu gosto muito da narrativa pessoal que promove uma fala horizontal, que conecta com a outra pessoa no mesmo lugar, onde a gente senta e fica na mesma altura. Onde eu não falo para você, olha para mim que eu sou um exemplo para você. Eu acho que é isso que a gente está precisando mais na nossa comunicação, né? Menos, e não é isso que está acontecendo por conta de redes sociais e dos palcos, né, que virou um espaço, a praça pública de antigamente, hoje é o palco, onde as empresas estão divulgando seus produtos, divulgando seus serviços, onde os pensadores também vão para falar. Então, acho que é muito importante a gente pensar que a comunicação, ela tem esse poder lá da formiguinha, ou do cenário do TED, né? O palestrante está falando aqui e a plateia está pensando a mesma coisa, tá todo mundo numa conexão incrível ali. E se eu não tenho essa habilidade, eu posso treinar ela. Né? E se eu tenho ela, eu preciso fazer manutenção nela, né? Não, se eu for muito pro digital, se eu ficar usando o ChatGPT, vai chegar uma hora que eu não vou ter a condição, a cognição de descrever como é que eu sinto e como é que eu vejo determinada coisa, porque eu estou delegando isso para uma ferramenta. Você acha que isso tem a ver com essa história de que as pessoas estão perdendo um pouco do senso crítico, que é essa visão, né, de olhar para algo e parar para pensar mesmo, né? Não pegar a primeira resposta pronta, ou que vem da mídia, ou que vem da escola, ou que vem do ChatGPT, mas parar mesmo, ser um pensador, né? Olhar e falar assim, poxa, por que está acontecendo esse movimento, né? Que é essa história de você interpretar algo e falar, putz, e aí vem o clique, né? É por causa disso. Tá faltando isso para as pessoas hoje? Eu acho que falta, e isso está inclusive no topo da lista das skills solicitadas aí pelas empresas, que é o pensamento crítico, né? Poder analisar um cenário, e muitas vezes complexo, e a partir dali ler situações, ler cenários e interpretar eles, né? Eu acho que a gente também tem uma dificuldade, e eu tenho lido e ouvido cientistas, psicanalistas e psicólogos a respeito disso, a gente está com uma necessidade de pertencimento muito grande, principalmente por conta das redes sociais. Então a gente tem uma dificuldade de pensar diferente da maioria das pessoas. Então se eu tenho um pensamento diferente, eu não expresso, eu quero seguir o grupo, eu quero fazer parte daquele grupo. Então eu, além de não ter uma análise crítica, não estar desenvolvendo essa análise crítica, quando eu tenho, parece que eu sou errado. Tem uma multidão falando algo diferente daquilo que eu penso. Eu, por exemplo, eu não defendo o treinamento de oratória que foca na expressão corporal. Pode todo mundo estar falando que é isso. Não vou concordar com isso, porque eu sei que... E quem não tem expressão corporal não se comunica? Eu, por exemplo, já treinei a Laís Souza, que é atleta paralímpica. Ela não se movimenta, mas ela se comunica. Ela é uma palestrante, ela viaja o Brasil palestrando. Ela tem uma história incrível, ela vai se conectar. Então, o que justifica a gente focar tanto na expressão corporal? Justifica que é algo que a gente chegou até aqui, mas que hoje não funciona mais. Foi algo que nos ensinaram e que agora a gente precisa estar conectado com a história, com a autenticidade, com a ética daquela mensagem, que é o que você está dizendo. Será que aquela mensagem, ela de fato ela é verdadeira? Será que aqueles dados, aquelas informações que o palestrante está trazendo é verdadeiro? Qual é a intenção? Será que ele está me vendendo, só quer me vender algo, só quer promover algo? Ou de fato ele tem uma história por detrás desse produto e desse serviço, né? Ele parou para pensar e
teve o clique, né, para falar, poxa, eu descobri isso, gente, olha, deixa eu Exatamente. compartilhar essa história com você. Fica tão, eu acho que é um momento onde você fica tão dentro de você que você fala, cara, tô explodindo, eu preciso compartilhar, né? Eu trabalho com marcas, assim, que algumas eu até me apaixono por elas, assim, pela história, que é uma história, empresa familiar normalmente tem essa coisa, né, de que começou ali com o avô, com o pai, a criança, e a criança vai... E aquilo tem uma história de que, primeiro que era um produto, alguma coisa que fazia parte do dia a dia da família, tinha um valor aquilo, mais do que o resultado de faturamento e financeiro. E quando as empresas conseguem preservar essa história, honrar a origem, de onde veio e o que trouxe ela até aqui, isso tem uma conexão afetiva muito grande, né? Então, saber contar essa história... sem ser só tô vendendo um produto para você, ele é bom. O ser bom, ele é obrigação, né? De ser um bom produto, bom serviço. O mínimo, né? Mas se tem alguma coisa conectada com a tua história, então é maravilhoso. Por exemplo, que tem, sei lá, tem uma franquia aí de bolos, que a fundadora dessa franquia de bolos, ela tem uma história incrível. Ela cuidou dos filhos vendendo bolo e virou hoje uma das maiores franquias de bolo do Brasil. Então, quando ela tem uma história que começou como sustento da família dela e hoje virou, você olha para aquilo, você compra aquele produto com outro olhar, com uma outra forma, né? Então acho que todo produto e todo serviço que consegue atrelar uma história de valor para sua existência, ele vai criar uma conexão com o público e vai fidelizar, que é o que chamam de love brand, né? Marcas pelas quais a gente é apaixonado, né? E a gente se fideliza a ela. O Simon Sinek, ele fala, as pessoas não compram aquilo que você vende, elas compram o porquê você vende. Exato. Né? Que é assim, qual que é a razão do porquê eu estou vendendo isso? Por que eu estou trazendo isso para o mercado? E aí quando você conta uma história que tem ali uma conexão emocional, que tem, né? Você falou a história da avó aí, tem tudo a ver, né? As pessoas elas compram muito mais por essa... conexão emocional, às vezes, né, com a marca, do que, às vezes, só pela qualidade. Né? Porque se você pegar, vai ver, tem um concorrente lá que está vendendo até mais barato. Sim. Mas, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu quero comprar dessa pessoa porque eu me conecto com ela, porque eu entendi o propósito da marca. Exatamente. Tem um caso recente até que é da Nike, que eles perderam muito mercado, né? A Nike perdeu muito mercado para marcas novas que surgiram e eles recontrataram um cara que foi estagiário da marca. E aí eles foram olhar qual era o motivo da queda do faturamento deles e foi a narrativa. Eles foram por uma narrativa muito menos radical e rebelde, que foi o que fez. Então, eles olharam para o faturamento da empresa e compararam ao storytelling, a narrativa que a marca usava naquele momento. E a marca, naquele momento que o faturamento crescia, ela usava um tom rebelde, de vamos enfrentar os problemas, de que o sucesso ele não acontece por acaso, atrelado à cultura do esporte, de que é preciso dedicação, foco, força, renúncia, sacrifício, e eles resgataram isso agora e eles já estão vendo os primeiros resultados. Então, a narrativa, ela está totalmente conectada como a gente apresenta um produto, como a gente apresenta um serviço e como a gente se apresenta, né? Então, é muito comum, às vezes, eu pergunto para amigos assim, por que você escolheu esse nome para sua empresa? E ele me conta a história, eu falo, essa história não tá boa, não. Você tem que contar a história de uma outra forma. Tá. Não tem emoção, não tem sentimento, as pessoas não vão entender por que tu escolheu essa marca para tua empresa. Então é isso, acho que é saber contar histórias, e não é difícil. Parece complicado, mas é simples. Se a gente trabalhar os 5 sentidos e pensar que tu tem que descrever pensando nas emoções que você vai causar, que é a frase da Maya Angelou, as pessoas não vão esquecer daquilo que você as fez sentir, né? Por isso que a gente tem amigos de infância que a gente carrega para a vida adulta, porque a gente viveu coisas ali, sentimentos, afetos, que o tempo não é capaz de Tem uma emoção memorizada ali que... É um registro, esse registro ele fica causado, é as marcas. Então, perguntar para qualquer pessoa, né, por que os publicitários ficam tão famosos, ganham tantos prêmios? Porque eles criam memórias nas pessoas, né? A gente grava comerciais que já não passam mais na TV. Verdade. Por que isso? Porque cria registros, afetos e sentimentos que criam registros cerebrais. A gente guarda aquilo e não esquece mais. Putz, pensando nisso, né? A pergunta que eu ia te fazer é justamente essa. Como você conta a história que faz as pessoas se moverem? Porque muitas vezes a pessoa está no palco, ela conta uma história, as pessoas sentem, tá tudo certo. Mas existe algum ingrediente a mais que faz a pessoa assim, poxa, cara, o que essa pessoa me falou me inspirou
a me mover, porque o que você falou agora me veio muito forte essa história dos movimentos. Como é que se cria movimentos a partir de narrativas, né? Você tem lá o Martin Luther King, então, de uma narrativa de eu tenho um sonho, todo um discurso que ele fez, se criou todo um movimento dos direitos humanos lá nos Estados Unidos, e isso tem gente usando isso no marketing, que eu acho que é dúbio, né? Porque o cara usa de uma maneira, né, só para vender e ganhar dinheiro, mas tem gente que gera movimento através de uma narrativa pessoal e tudo mais. Tem algum ingrediente a mais que faz a pessoa se mover? Ou seja, motivar a pessoa a dizer, opa, eu preciso emagrecer. Qualquer coisa assim, sabe? Sim, tipo, sim. o que essa pessoa me falou me inspirou e amanhã eu vou sair daqui diferente, né? Esse exemplo do Luther King, ele é maravilhoso, porque ele fala na primeira pessoa, né? Eu tenho um sonho. Só que quando ele fala desse sonho, ele tá falando do sonho das pessoas que também estavam ouvindo nele. Então a fala dele era uma fala que ressoava e conectava com o público, com as pessoas que estavam ouvindo ele. No processo de preparação de palestrantes, a gente trabalha com 3 elementos de conteúdo para preparar uma palestra. O primeiro é contexto. A gente vai desenhar a palestra, ela precisa ser uma fotografia do momento atual. Ela precisa estar contextualizada com fatos globais, nacionais e locais. Então, você precisa trazer dados, trazer fatos, trazer cases, tem que materializar aquilo fora da tua narrativa. Desenhar a palestra de uma forma que ela se conecte com a realidade de quem está ouvindo ela. Depois tu traz a narrativa pessoal, que é você se conectando e ganhando conexão e credibilidade de quem está te ouvindo. Por que tu está falando sobre aquilo? Qual é a tua conexão com o tema? Como você se preparou, se qualificou? Em que momento da tua vida você se conectou com aquilo? E o terceiro é essa pergunta que você fez, é o call to action, a provocação. É bem comum que ao longo de uma palestra as pessoas fiquem na expectativa, tá bom, e o que eu faço agora? Eu quero fazer algo. Esse é um trabalho do palestrante, do comunicador. É ele que precisa preparar o call to action e dizer para a pessoa, tá bom, eu te trouxe o problema, eu te trouxe soluções e agora eu vou te dizer o que eu quero que você faça. Quando o palestrante, o comunicador, ele faz esse trabalho de casa, aí ele vende o livro dele, ele vende o curso dele, ele vende a mentoria dele, ele faz o que ele quiser. Porque não ele vai dizer, compra a minha mentoria, de jeito nenhum. Mas ele levou, ele construiu... ele vai trazer uma convocação, ele forma a comunidade dele, ele forma as pessoas que eu tenho um sonho. Aí as pessoas que estão ouvindo o Luther King falam, esse sonho também é meu. Então onde ele for com o sonho dele, eu vou junto, porque é o meu sonho, não é o dele, é o nosso sonho. A mesma coisa fazem as marcas e as mesmas coisas fazem os bons comunicadores. Eles falam, lembra da generosidade? Eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre nós. Então, falta um call to action, falta uma provocação para você formar a tua comunidade. Então, quando termina a tua fala, termina a tua palestra, cria uma conexão com o público. Diz, e aí, o que faremos juntos agora? Nem que seja dizer, olha, eu tenho uma plataforma onde eu compartilho conteúdo, eu promovo discussões como essa, ou então provoca as pessoas a fazerem isso mesmo. Sei lá, o exemplo que você trouxe. A partir de amanhã tu vai procurar um nutricionista, então diga para a pessoa o que ela vai fazer. Então tem muitos TEDs e TEDx que tem CTAs bem diretos assim para a pessoa. Teve um TEDx São Paulo agora que foi o primeiro que aconteceu nesse ano e teve um palestrante que ele provocou no final da palestra dele, então pega o teu telefone agora e liga para tua mãe, porque pode ser a última oportunidade que você tem de falar com ela. Isso dentro do contexto da palestra dele. Encerrou a palestra dele, porque ele falava da mãe, é um brasileiro cartunista do New York Times, que criou uma personagem sobre a mãe. Enfim, incrível a palestra dele, acho que não está publicada ainda, então eu não vou dar muitos spoilers. Mas aí acabou a palestra dele, entrou no intervalo e se você via todo mundo pegando o telefone e ligando para as mães. Quem tinha essa possibilidade. Isso é poderoso, né? Isso é muito poderoso. Nossa. Então, mas isso é um papel do palestrante, da palestrante, do comunicador. Se ele não fizer isso, ele está perdendo uma oportunidade de dar continuidade para aquela comunicação que começou no palco. Cara, o que você falou sobre convocar, eu acho que a palavra, né, você está convocando a pessoa, você não está dando uma ordem ou dando um comando, você está convocando, vem comigo, faz isso, que é isso que eu acredito, eu acho que é muito poderoso isso, cara. Sim. Você já falou para Forbes que o palco é um espelho. O que as pessoas enxergam quando você as prepara para subir nela? O que elas enxergam? O palco é um espelho.
Ó, o que eu enxergo delas é muito orgulho, né? As pessoas me perguntam muito sobre eu no palco. Eu até ocupo bastante o palco, mas quando eu tô num evento, eu me vejo em todos os palestrantes, porque eu ajudei aquela preparação, né? A tua pergunta é o que elas veem em mim, ou como elas se veem? Ó, você já falou pra Forbes que o palco é um espelho. Sim. O que as pessoas enxergam quando você as prepara pra subir nele? Como elas se veem, né? Eu acho que o que eu mais recebo de feedback, assim, os palestrantes que vão pro TEDx, eles falam que a preparação é o maior presente que eles ganham. É uma jornada de autoconhecimento, é um processo terapêutico, é incrível. Eu acho que o que eles mais veem, eles descobrem que uma coisa que é até batida, mas é que na vulnerabilidade, no lugar onde eles têm medo, é onde mora a potência da comunicação deles. Então, ser vulnerável, assumir que você é humano e não querer ser um especialista e dominar todos os assuntos e falar, mas criar essa comunicação horizontal de olho no olho, é nesse lugar que está o poder da comunicação. Acho que o que eu mais ensino e mais convenço os comunicadores, os palestrantes, é enxergarem sobre isso. De que estar no palco, principalmente do TED e do TEDx, é um grande privilégio. Milhares de pessoas sonham em estar naquele lugar. É um privilégio, uma responsabilidade. E o teu maior papel é aquele que, eu nem lembro quem diz, que você pode dominar todas as técnicas, mas quando acessar uma alma humana, seja só mais uma alma humana tocando a outra. Então acho que isso é o que eles mais veem e mais aprendem. Eu estou aqui num papel generoso de usar a minha história, usar o meu aprendizado para me conectar com essas pessoas. Não é sobre mim, é sobre nós. É o Luther King, né? É o meu sonho, mas é o sonho de todo mundo que está aqui comigo sonhando junto. Você postou alguma coisa do Adam Grant também sobre o dar e receber? O livro dele. Que é aquela história de você... Tem pessoas que querem só receber, outras só vão dar com interesse, mas tem gente que realmente quer doar, quer realmente entregar, e como consequência disso ela acaba recebendo, né? É um negócio fantástico. Nas regras do conteúdo proibido, do que a gente, na formatação do TED e TEDx, são 5 conteúdos, né? Político partidário, conteúdo político partidário, religioso, pseudociência, e tem 2 que eu acho que deveriam ser adotados por todo mundo, que é os 5, mas os 2, autopromoção e promoção de marcas. É muito ruim quando você vai num evento e você percebe que a pessoa está usando o palco e não está construindo o storytelling, não está falando daquele produto, não está falando daquele serviço. Cara, tu tá vendendo um café, não venda o café, venda a experiência de tomar o café com amigo, de tomar o café com a família, do cheiro do café, do sabor do café, os benefícios dele da saúde. Não venda a experiência, venda, né, o que aquilo gera. Sim. Então eu acho que esse é o grande ponto, assim, não precisa vender nada. Você quer... Eu preparo muita gente fora TED e TEDx que tem como objetivo se posicionar como especialista no assunto, consequentemente vender um produto, um serviço. Então, você é um mentor, por exemplo. Você não precisa dizer, olha, eu sou mentor e você pode me contratar minha mentoria. No meio da tua fala, tu diz assim, nos processos de mentoria que eu atendo, a maioria das pessoas me perguntam tal coisa. Pronto, as pessoas já sabem que tu é um mentor. No meu processo de escrita do meu livro, uma das coisas que eu aprendi foi tal coisa. Pronto, as pessoas já sabem que tu tem um livro e que tu é escritor. Sim, tu perfeito. não precisa pôr a capa do teu livro no final e vender ela. Tu diz, tu conta uma história. Então acho que esse que é o ponto importante. É você generosamente compartilhar algo e não só estar ali para ficar vendendo de um produto, de um serviço, que até pode vender, mas que eu acho que poderia ter um alcance muito maior. Usar o storytelling para criar justamente essa conexão e fazer com que as pessoas queiram avançar num processo, Exatamente. Queiram descobrir mais, queiram conhecer mais esse autor. Muito bem, última pergunta aqui, cara. Puta, sensacional. Olha o tempo, o nosso tempo voou aqui, nosso papo tá gostoso. A pergunta é assim, se você pudesse deixar uma única lição, que eu acho que já deixou várias aqui, né, gente? Para quem quer ser lembrado não só pelo que fala, mas pelo que provoca no mundo. Qual seria essa lição? Falamos de tanta coisa aqui. Falamos. Eu acho que eu vou voltar para o que eu digo sempre, que é a frase do Chris Anderson, e que eu me conecto muito com ela, que é: quando você for se comunicar, respeite as 2 regrinhas, que é: seja generoso, que aquilo que você tem para dizer seja pensado em quem vai ouvir. Que não faça diferença só na sua vida de que está falando, faça diferença na vida de quem está ouvindo também. E seja autêntico. Eu fui para um evento ontem numa empresa, e uma pessoa no final da palestra veio dizer para mim: olha, eu sou gago, eu já fiz vários tratamentos e eu
não consigo. E eu tenho muita vontade de falar sobre a minha vida. Eu vou para um evento, para um lugar como esse, eu não me apresento e tudo mais. E eu tenho uma pessoa na minha equipe do TEDx que ele é gago, ele é o nosso diretor artístico. E ele faz Lollapalooza, Rock in Rio, ele é um cara incrível. E você põe ele numa reunião, ele com a gagueira dele, ele fala normalmente gaguejando e tudo mais, e a gente já se acostumou, é a forma que ele se comunica, ele se faz entender. Então, como é que eu faço? Eu excluo essa pessoa porque ela não atende a um padrão que eu estabeleci de comunicação? Não. E se eu tenho vários amigos, por exemplo, nordestinos que moram em São Paulo e percebem preconceito e que as pessoas não dão atenção para elas por conta de sotaque e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa ser autêntico, tanto na forma como a gente se comunica, quanto na forma que a gente acolhe a comunicação das outras pessoas. Então, para mim, essas duas regras, elas são fundamentais. Se a gente abraçar elas, a gente vai causar uma grande revolução positiva, que é, vamos ser generosos, o que a gente tem para dizer, vamos pensar em doar algo para alguém que vai ouvir. E a outra forma, vamos ser autêntico, vamos acolher quem não tem o português corretamente, não por descuido, mas por falta de oportunidade. Eu falei de uma história, né? Eu participei de um evento há alguns anos atrás, que era um fórum de governança, não, fórum de empreendedorismo do valor econômico, e tinham lá nesse evento vários palestrantes conhecidíssimos no Brasil, Marta Gabriel, Ricardo Amorim e tudo mais. E a única pessoa que foi aplaudida de pé e as pessoas choraram durante a palestra dela é a fundadora da Sodier Doces, que é uma pessoa que ela não foi alfabetizada direito, ela fala muitas palavras erradas, ela fala problema, uma série de coisas, mas ela criou uma conexão tão forte com o público. Não é sobre uma estética perfeita, é sobre o poder que a tua história tem de se conectar com o público. Então, vamos ser autêntico. Tu gagueja, vá treinar, vai tentar melhorar o quanto for, mas não deixe de falar porque tu gagueja. Tu tem um sotaque, usa o teu sotaque. Tu é mais brincalhão, brinca na tua palestra, não precisa ser sério como todo mundo. Ou você é mais sério e não consegue ser tão descontraído, seja sério, mas passa a tua mensagem. Acho que é assumir a nossa comunicação com bastante autenticidade. Seja você mesmo, né? Seja você mesmo. Putz, sensacional. Caê, que incrível. Deixa eu te abrir aqui o espaço para você compartilhar, porque tem gente que vai assistir, está assistindo, que quer saber como é que eu posso melhorar, como é que eu posso me tornar um palestrante, como é que as pessoas fazem para te encontrar, quais suas redes, fala aí, site. Eu tô em todas as redes como Caetano Tona, LinkedIn, Instagram, podem me adicionar, mandar mensagem, que ou alguém da equipe vai responder. Eu tenho vários programas hoje, tenho desde Masterclass, eu faço uma Masterclass por mês, tenho workshops, tenho treinamentos em company, tenho as mentorias individuais, que eu não faço tantas durante o ano, mas abro algumas vagas para poder tratar e atender individualmente pessoas que querem uma mentoria mais exclusiva, personalizada, para melhorar a sua comunicação. Comunicação, storytelling, narrativa. Exatamente. Eu faço toda essa jornada que a gente faz com um palestrante do TEDx, que começa em validar a ideia, trabalhar conteúdo, depois modular a voz, expressão corporal, recursos audiovisuais, figurino e questões técnicas. Caraca, a gente passa por toda essa jornada. E você vai dar um workshop agora também, agora dia 24, né? Vou dar no Learning Village, que é um hub de educação da HSM e Singularity, mas as vagas já estão esgotadas. A gente divulgou e não deu tempo. Cara, sensacional. Meu, muito obrigado de verdade pela tua presença aqui. Foi uma aula, gente, uma aula aqui. Eu tô aqui encantado. Olha aqui, ó. Olha, não é que não vai dar pra ver, mas eu anotei tudo aqui, fui anotando até os momentos. Falei, não, isso aqui deu um corte bom. Isso aqui, eu fui anotando a minutagem aqui, muito cara. Bom. Muito obrigado. Valeu, prazer. Obrigado, conta sucesso sempre, tá? Nós, e é isso, o atrevido Caetano Tona tá aqui com a gente, foi sensacional. E você que tá aqui assistindo, lembra de assinar o canal, lembra de seguir a gente nas redes sociais, segue também o Caetano lá nas redes sociais dele, porque realmente é um conteúdo muito legal, muito bacana, e a comunicação, gente, é tudo. Eu sou apaixonado, vocês sabem disso. Então, a gente fica por aqui, um forte abraço para vocês e até o próximo episódio do Fala Atrevido Podcast.